Nós estamos no Parque do Sabiá, cartão postal de Uberlândia. Completar uma volta inteira aqui no parque, nesse circuito que tem 5 quilômetros, pode ser uma conquista para muita gente. Mas imagina fazer esse trajeto mais de 15 mil vezes. Pode parecer um número, mas no caso do entrevistado de hoje, acaba revelando que o limite para ele parece já não ser mais um desafio, porque só em maratona, que é uma das provas que ele já enfrentou ao longo da vida, ele já fez essa distância, mais de 15 mil vezes. E eu sei que esse número não aumentou porque enquanto eu gravava ele está aqui do meu lado, porque eu tinha medo de gravar essa reportagem antes e já ter mais uma maratona para conta. Nilson Lima, muito obrigado, viu? Prazer. É um prazer Obrigado. Conversar contigo. Tô errado? É muitas vezes aqui em volta do Parque do Sabiá, né? Se for pensar que uma maratona você dá 8 voltas no parque mais a metade, né? Para dar os 42 quilômetros. Então, cara, além de estar preparado fisicamente, você tem que ter uma força mental bem fortalecida, porque vai te exigir muito. Maratona são 42 quilômetros, aí você multiplica. Obviamente eu tenho aí, além de maratona, nessa contagem, eu tenho umas 38 ultras, né? A outra maior que eu fiz foi uma de 135 milhas, que dá 217 quilômetros. E tem uma tradicional que eu gosto muito dela, estou indo agora pela 10ª vez, que é a Conrads, na África do Sul, que é uma prova de 90 quilômetros. A minha formação é a área financeira, formei economia, é a área que eu trabalho até hoje, mas eu tinha um desejo na minha vida de fazer um curso de educação física, não para trabalhar com isso, mas para mim mesmo. E eu tive a oportunidade já aí com mais de 50 anos, quase 60 anos, entrar na faculdade e me formar em Educação Física, e foi um curso que me deu muito prazer, me trouxe muito ensinamento e foi bem prazeroso. A faculdade, essa formação, essa segunda formação, pelo menos Educação Física, foi aos 58? 58 anos. 58. Mas a corrida também foi ao longo da vida, né? Eu não comecei novo, né? Obviamente eu já corri por outras razões, porque eu sempre pratiquei outros esportes. A corrida é base para você praticar qualquer esporte. Mas quando eu comecei a dar foco mesmo em corrida, o meu sonho inicial era correr a São Silvestre, né? Eu queria ter o prazer de estar ali naquela festa, né, da São Silvestre. A gente passava virada de ano à noite assistindo aquilo. E foi minha primeira motivação para entrar no mundo da corrida, foi a São Silvestre. Eu tive a oportunidade depois de fazer a primeira e é uma prova que eu gosto muito dela, quase todos os anos eu vou lá, fiz ela 32 vezes. Fiquei sabendo dessa história, Nilson, que depois da primeira maratona parece que você jurou que não ia colocar mais o pé para correr, é verdade? Prometi que não corria, não faria aquilo mais na minha vida. O que aconteceu nessa prova? Sofrimento, cara, porque sempre que me faz uma pergunta, qual que é a maratona mais difícil que você fez? Que você faz? A minha mais difícil é aquela que eu não me preparei bem para ela, né? E essa minha primeira foi assim, eu não estava preparado para correr 42 quilômetros, né? Porque era tudo a incerteza, né? Não conhecia, não tinha muita informação na época e eu sofri muito. O que você acha que foi a virada de chave que te fez continuar nessa trajetória depois dessa primeira prova? Eu acho que é o desafio você acreditar que é possível e você acreditar que o corpo, cara, ele tem uma capacidade de adaptação tão grande que a gente não imagina onde é possível. Então, se você está bem preparado e tem disciplina no que você está fazendo e ser persistente, né, e estar fortalecido mentalmente, porque a mente chega a um ponto que ela vale muito mais do que o físico. Você tem que estar fortalecido mentalmente. Nilson, você está me contando então, tem coisa que você não faz, mas faz parte da corrida. Claro, porque a corrida não é só correr, né? Se for ficar só na corrida, com certeza vai vir lesão. Então, para você estar fortalecido e poder seguir em frente sem lesão, e ter essa longevidade, você tem que preocupar com outras atividades e isso eu sempre procuro me priorizar na minha vida. Hoje você é um destaque no atletismo, mas já tentou alguma outra modalidade? Fiquei sabendo que você jogava a bola bem, jogava bem na pelada. Não,
Eu joguei bola, eu joguei futebol há muito tempo e também era uma paixão minha. Desde criança eu sempre joguei futebol e é uma atividade que eu gostava muito. Mas, e eu Era volante ou não? Cara, eu era meio de campo, ali, era meio de campo. Mas e eu teve uma época que eu estava envolvido com o futebol e com a corrida, mas o futebol começou a ter lesão, alguma coisa que eu programava com a corrida, e aí você ia jogar futebol e se machucava, e eu acabei parando com o futebol e fiquei só na corrida. Deu certo. Deu certo, estamos aí até hoje. Nilson, para equilibrar tudo isso, eu imagino que a rotina seja bem programadinha, né? Que horas que começa? Cara, eu já tenho um reloginho biológico que não precisa nem de despertador para poder acordar todo dia. 5 horas da manhã já estou em pé. Nem despertador, nem sol então, né? Sabendo que você não é o único atleta em casa. Eu acho que essa sintonia dentro de casa, você ter essa convergência, ela é importante. Ela é importante por várias razões, né? Porque a vida social acaba sendo a mesma, a rotina do dia a dia, os amigos e a própria alimentação, né? E aí eu tenho esse privilégio de ter minha esposa que é triatleta e a gente tem essa rotina em comum dentro de casa. O resultado disso tudo, além de muita experiência para contar, são itens como esse aqui, ó. Essa é uma das mais de 400 medalhas que o Nilson coleciona na casa dele das provas que ele completou. Só que essa aqui, ela é especial, ela não é qualquer medalha, né, Nilson? Não é. Essa aqui é muito especial, que ela faz parte do circuito das 6 maiores maratonas do mundo, que são Nova York, Chicago e Boston, Berlim e Londres e Tóquio. Então, quando você termina esse circuito, você tem o privilégio de estar recebendo um medalhão como esse aqui. E eu tive o prazer de receber esse ano em Tóquio a minha 3ª mandala desse circuito. Isso significa que o Nilson é o único brasileiro a ter 3 mandalas. É mais que uma medalha, como essa. Ele completou por 3 vezes essas 6 maratonas. Uma rotina dessa, essa cena aqui, ó, dá pra dizer que é quase exclusiva. Ver esse homem sentado, descansando um pouquinho, é difícil, né, com uma rotina dessa. Cara, o dia a dia é intenso, começa de manhã e o dia todo você é envolvido com alguma coisa, então é um privilégio ter esse momento aqui, porque é raro, muito raro. Logo o Nilson embarca para a África, lá qual que é a prova? Lá é uma prova que eu tenho uma paixão muito grande por ela, é uma prova também que vai completar 100 anos daqui 2 anos. E é uma casca grossa, porque é uma prova de 90 quilômetros, mas é uma prova que me ensinou muito, desde aquela diversidade cultural da África. Mas antes do embarque para a África, a ansiedade é para uma outra prova que o Nilson não vai nem competir. Mas mesmo assim a preparação é extensa, porque simplesmente é uma maratona que leva o nome dele. Qual que é o significado dessa prova para você? Para mim é um orgulho muito grande, é um prazer ter esse privilégio, né, de ter uma prova em meu nome, na minha cidade, e que é uma coisa rara, né? Eu não conheço no mundo, já rodei o mundo todo, uma maratona no nome de uma pessoa, de um corredor, de um atleta. Para mim é uma honra muito grande e também ter a oportunidade de estar recebendo aqui todos os anos amigos do Brasil todos, né, que a gente poder celebrar esse momento, para mim é uma honra, uma felicidade muito grande. Para a gente encerrar, sei que você já deu o pitaco na prova, ajuda muito esses atletas na sua modalidade, mas você é um cara que começou na corrida aos 45, se formou numa segunda faculdade aos 58, os números revelam essa trajetória extensa, não só na corrida, mas um aprendizado gigantesco. Qual pitaco que você poderia dar para quem está nos acompanhando, que as pessoas consigam levar nessa corrida, essa grande corrida que é a vida? Eu acho que é acreditar, né? Muitas das vezes a pessoa se acomoda, acha que aquilo não é para ela, e eu acho que qualquer coisa que a gente se propõe a fazer e que tenha paixão por aquilo e que faz as coisas da forma correta, procurando os caminhos corretos, ele vai conseguir. E a corrida, para mim, ela acabou tendo esse aprendizado, né? Porque eu praticamente saí do zero, o desejo de correr 15 quilômetros e depois estar correndo maratonas pelo mundo, né? Porque e não é só correr, eu acho que você fazer viagens longas, extensas, de alguma forma tem um desgaste também. E eu acho que o que se resume tudo isso aí é essa paixão e você querer, né? Olha, Nilson,
Vamos aproveitar esse coco agora, que apesar de ter corrido, só de acompanhar um pouquinho dessa trajetória, deu sede, viu? Deu sede por conhecer mais também. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer enorme estar com vocês aí. Bora aproveitar um pouquinho.